Nossa saudação a todos que estão aí presentes no culto, também aqueles que vão nos assistir depois, uma vez que esse culto também está sendo gravado. Nós estamos celebrando nesse final de semana, o terceiro final de semana do Advento, que é um tempo de preparação para a espera do Salvador Jesus. É isso que nós lembramos sempre quando vem o Advento, porque o nascimento de Jesus já aconteceu. Então agora nós estamos sempre lembrando a segunda vinda de Jesus, e é para essa segunda vinda que nós nos preparamos. Nós vamos cantar o primeiro hino que nós temos aqui, Ó Vinde Fiéis. Este é o nosso terceiro final de semana do Advento, e nesse terceiro final de semana do Advento, então nós vamos acender a terceira vela do Advento. E vamos então ouvir, através da leitura da Elizabeth, o significado dessa terceira vela do Advento. Jesus, o príncipe da paz. A terceira vela acesa no terceiro domingo de Advento lembra que Jesus veio como príncipe da paz. O culto está por começar. As pessoas estão chegando. Aproximo-me do altar para acender a terceira vela. Lembro o príncipe da paz. Viro-me e olho para a congregação. Vejo pessoas entrando. Penso nelas. Diversas recordações me vêm à mente. Quanta indisposição, ressentimento, antipatias ainda existem, mesmo numa congregação cristã. E nem preciso pensar neles. Olho para o meu próprio coração. Lá dentro não é diferente. Quanta luta. Como é difícil conservar a paz na família, nas reuniões,
na congregação e com os vizinhos. Quantas guerras estão em andamento nas cidades, nos países e no mundo. Estamos num mundo mergulhado em trevas, egoísmo e ódios. Enquanto o mundo enaltece o ser humano, suas qualidades, seu amor, sua busca e seus esforços pela paz, o apóstolo Paulo exclama: à luz da palavra de Deus e em profundo arrependimento. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Desventurado o homem que sou, que me livrará no corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo. Romanos 7, 19, 24 e 25. Sim, graças a Deus por Jesus Cristo, o príncipe da paz. Isaías 9:6. Ele nos reconciliou com Deus. 2 Coríntios 5:19. Nele temos perdão dos pecados e pelo perdão, paz com Deus. Jesus diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou dou como a dá no mundo. Não vou dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14:27. Por esta paz temos a vida e eterna salvação. João 3,16. O perdão de Jesus nos move a amarmos o nosso próximo e até os nossos inimigos e esforçarmos pela paz. Lucas 6:27, segundo João 5. Nós agradecemos a Beth pela leitura do significado da terceira vela, e como nós ouvimos nessa leitura, essa terceira vela, ela nos lembra de Jesus Cristo como o príncipe da paz, que nós também celebramos no Natal. Mas não só no Natal, nós celebramos o príncipe da paz, lembrando sempre que através de Jesus Cristo nós temos o verdadeiro perdão. E esse perdão, na verdade, é que nos dá essa paz que nós precisamos para seguir a nossa vida. É, portanto, algo concedido pelo próprio Deus através do seu Filho Jesus Cristo. E nós iniciamos o nosso culto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero convidar a todos para nós fazermos o nosso momento de confissão. Convido a todos a se colocarem de pé. Amados no Senhor, de coração sincero nos acheguemos de Deus nosso Pai. E lhe confessemos os nossos pecados, suplicando-lhe em nome de nosso Senhor Jesus Cristo nos conceda o perdão. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Confessemos, pois, os nossos pecados. Ó Deus de toda misericórdia, nós te confessamos que por natureza somos pecaminosos e impuros e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações, tanto pelo que fizemos como pelo que deixamos de fazer. Merecemos por isso a tua eterna condenação. Ó Deus, por amor de Jesus Cristo, não nos condenes. Tem misericórdia de nós, dá-nos o teu perdão, consola-nos com o teu Santo Espírito. Tendo, pois, confessado os vossos pecados, confiando no perdão de Deus e desejando o consolo do Espírito Santo, como ministro da palavra chamado e ordenado, anuncio-vos a graça de Deus e em nome e por ordem de Jesus Cristo, perdoo todos os vossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O salmo que está projetado é o salmo de número 85, que vocês podem acompanhar.
acompanhar, nós faremos de forma responsiva conforme está disposto aí no programa. Ó Senhor Deus, Tu tens sido bom para a Tua terra, fizeste com que Israel prosperasse outra vez. Perdoaste todos os pecados do Teu povo e não olhaste para as suas maldades. Acalmaste todo o Teu furor e deixaste de lado o fogo da Tua ira. Faze com que prosperemos de novo a Deus, nosso Salvador. Não continues aborrecido com o Teu povo. Será que vais ficar irado para sempre contra nós? Será que a Tua ira nunca vai acabar? Dá-nos forças novamente, e assim o Teu povo se alegrará por causa de Ti. Mostra-nos, ó Senhor Deus, o Teu amor e dá-nos a Tua salvação. Eu escuto o que o Senhor está dizendo, para nós, o Seu povo, para nós, os que somos fiéis. Ele promete paz, se não voltarmos aos nossos caminhos de loucura. Na verdade, Deus está pronto para salvar os que o temem, a fim de que a Sua presença salvadora fique na nossa terra. O amor e a fidelidade se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão. A fidelidade das pessoas brotará da terra, e a justiça de Deus olhará lá do céu. O Senhor Deus nos dará o que é bom, e a nossa terra produzirá as suas colheitas. A justiça irá adiante do Senhor e preparará o caminho para Ele. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e para sempre será, de eternidade a eternidade. Amém. O Senhor esteja convosco. E contigo também. Levanta os nossos corações, ó Senhor, para prepararmos o caminho ao Teu Filho unigênito, a fim de que por sua vinda sejamos feitos aptos para Te servir a Ti com mentes purificadas, mediante o mesmo Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus pelos séculos sem fim. Amém. Podem sentar-se. Nós vamos cantar o próximo hino, que é também o hino de Advento, de Natal. Vamos todos exultar.
nas leituras bíblicas para o nosso culto, a leitura do Antigo Testamento, nós encontramos no profeta Sofonias, no capítulo 3, dos versículos 14 até 17. Sofonias 3, 14 e 17, a página 637 do Antigo Testamento. Povo de Israel, cante louvores a Deus. Alegrem-se, moradores de Jerusalém, e louvem a Deus com todo o coração. O Senhor Deus anulou a sentença que havia contra vocês e afastou todos os inimigos do seu povo. O Senhor, o Rei de Israel, está com vocês, e vocês não precisam mais ter medo da desgraça. Chegará o dia em que dirão a Jerusalém: não tenham medo, povo de Sião, não desanime nem perca a coragem, pois o Senhor, seu Deus, está com vocês. Ele é poderoso e os salvará. Deus ficará contente com vocês e por causa do seu amor lhes dará nova vida. Ele cantará e se alegrará. E o texto da epístola está em Filipenses, no capítulo 4, dos versículos 4 a 7. Filipenses 4, 4 a 7, página 814 do Novo Testamento. Tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Sejam amáveis com todos. O Senhor virá logo. Não se preocupe com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Nós vamos agora cantar o nosso próximo hino. Dá-nos a tua palavra. Está
Evangelho para esse final de semana é o texto que nós encontramos em Lucas, no capítulo 7, dos versículos 18 até 28. Lucas 7, 18 até 28, página 704. Desculpe, Lucas 3, 1 a 20, a mensagem de João Batista. Desculpe, mas o texto é o que eu havia dito aqui, tá? Esse texto está equivocado. Lucas 7, 18 até 28. Página 704 do Novo Testamento. Os mensageiros de João Batista. Os discípulos de João Batista contaram tudo isso a ele. Aí João chamou 2 deles e os enviou ao Senhor Jesus para perguntar: o Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? Então eles foram até o lugar onde Jesus estava e disseram: João Batista nos mandou perguntar o seguinte: o Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? Naquele momento Jesus curou muitas pessoas das suas doenças e dos seus sofrimentos, expulsou espíritos maus e também curou muitos cegos. Depois respondeu aos discípulos de João: voltem e contem a João o que vocês viram e ouviram. Digam a ele que os cegos veem, os coxos andam e os leprosos são curados. Os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres recebem o Evangelho. E felizes são as pessoas que não duvidam de mim. Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo o seguinte a respeito de João: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço sacudido pelo vento? O que foram ver? Um homem bem vestido? Ora, os que se vestem bem e vivem no luxo moram nos palácios. Então me digam o que foram ver. Um profeta? Sim. Eu afirmo que vocês viram muito mais que um profeta, porque João é aquele a respeito de quem as Escrituras Sagradas dizem: aqui está o mensageiro, disse Deus. Eu enviarei adiante de você para preparar o seu caminho. E digo a vocês que todos os homens que já nasceram, João é o maior. Porém, quem é o menor no reino de Deus é maior que ele. Então vamos agora confessar a nossa fé usando as palavras do credo apostólico. Vamos nos colocar aqui. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Esse segundo domingo de dezembro é também festejado o dia da Bíblia. E nós vamos hoje, na verdade, refletir sobre a importância da Bíblia, o significado ou o que a Bíblia significa para nós. E em preparação à mensagem, nós vamos cantar esse hino, que eu acho que é conhecido, é do Inário, Santa Bíblia, meu prazer. Podem sentar-se. Santa
nunca podes enganar, é divino teu falar, é socorro na aflição, quando sofre o coração, observando teu dizer, o pecado irei vencer. Sei de ti que viverei e com Cristo reinarei. Nele tenho remissão e perfeita salvação. Santa Bíblia, meu prazer, meu tesouro deve ser. Que Deus Espírito Santo nos abençoe e a sua palavra possa frutificar em nossos corações. Hoje, como eu comentei antes, nós vamos refletir um pouco sobre a Bíblia. Mas antes, nós vamos ver a parte de um vídeo aqui produzido pela Sociedade Bíblica do Brasil. Esse vídeo foi gravado pelo professor, pastor Wilson Scholz, que até um tempo trabalhava na Sociedade Bíblica, que casualmente também foi meu professor de grego, no tempo do seminário. E nós vamos ver então a parte desse vídeo que vai nos trazer algumas informações aqui sobre como a Bíblia surgiu, como ela foi escrita. Depois nós vamos trazer algumas reflexões sobre a importância da Bíblia em si para nossas vidas. Vamos ouvir então esse vídeo inicial. O que é a Bíblia? Livro sagrado, livro divino, livro santo. Ao longo dos séculos, a Bíblia Sagrada já foi chamada de várias maneiras. E hoje, no século XXI, ainda é o livro dos livros. É o livro mais traduzido, mais distribuído e mais lido em todo o mundo. Mas será que todas as pessoas sabem o que ela contém e por que é tão importante? O que é a Bíblia para você? É a palavra de Deus. É meu guia. Bíblia é nossa norma de prática e fé. Bíblia é essencial para a vida do homem, né? Ela está morta na nossa vida, né? É ali que eu encontro o que eu necessito no meu dia a dia. Algumas pessoas pensam que a Bíblia é uma leitura complicada ou antiquada, que não tem nada a ver com os dias de hoje. Pelo contrário, você vai descobrir que é possível aprender coisas novas com ela o tempo todo. São coisas que têm a ver com o nosso dia a dia, para cuidar melhor do mundo e das pessoas que vivem nele. Quer embarcar com a gente nessa viagem? Qual a origem da palavra Bíblia? A palavra Bíblia vem do grego biblia, que significa livros. É daí que vem também a palavra biblioteca, usada para designar um conjunto de livros. E por que ela é chamada Bíblia Sagrada? Porque ela contém as chamadas Escrituras Sagradas, ou seja, os livros que formam a palavra de Deus. Hoje existem Bíblias de diferentes formatos, para que cada vez mais pessoas tenham acesso aos seus ensinamentos. Quem escreveu a Bíblia? A Bíblia é a palavra de Deus, mas ela foi escrita por várias pessoas. Contém livros de diferentes gêneros literários, como cartas, testemunhos, cânticos, parábolas, provérbios. Eles foram colecionados ao longo de muitos séculos. Eles estão reunidos em dois testamentos, o Antigo e o Novo. Ninguém sabe exatamente quantas pessoas escreveram a Bíblia. No caso de muitos dos livros, temos um texto, mas não sabemos quem escreveu. A gente pode dizer que a Bíblia é um livro escrito a muitas mãos. Há milhares de anos, os antigos costumavam usar vários suportes para escrever. Pedra, pedaços de cerâmica, tabletes de argila.
Os primeiros livros foram escritos em rolos de couro tratado, conhecido como pergaminho, ou em papiro, um tipo de papel feito de fibras vegetais prensadas. As canetas eram uma espécie de canudo com ponta e a tinta era feita com uma mistura de ingredientes que muitas vezes incluía fuligem. Para conservar os rolos, eles eram mantidos dentro de vasos de cerâmica. Em que língua foi escrita a Bíblia? A Bíblia começou a ser escrita por pessoas que viviam na região que hoje chamamos de Oriente Médio. O Novo Testamento, que é a parte final da Bíblia, foi escrito em diferentes regiões do Império Romano. Como isso envolve um longo período de tempo, a Bíblia acabou sendo escrita em 3 línguas: hebraico, o aramaico e o grego. A maior parte do Antigo Testamento foi escrita em hebraico antigo, que era a língua falada pelo povo hebreu daquele tempo, e que serviu também de base para o hebraico moderno, que é falado hoje no Estado de Israel. O hebraico é um idioma no qual, ao contrário do português, escrevemos e lemos os textos da direita para a esquerda. Alguns séculos antes de Jesus, o hebraico foi substituído pelo aramaico, que foi falado por centenas de anos. Alguns trechos do Antigo Testamento, como partes do livro de Daniel, foram escritos em aramaico. Já o Novo Testamento foi escrito em diferentes regiões do Império Romano. Os cristãos o escreveram em grego koiné, que significa grego comum ou grego simples, que era a língua internacional daquele tempo. O grego é usado no contato entre as pessoas de diferentes culturas e compreendido em todo o Império Romano. O que são o Antigo e o Novo Testamentos? A primeira parte da Bíblia, chamada pelos cristãos de Antigo Testamento, é a Bíblia hebraica, o livro sagrado do povo judeu. O Antigo Testamento reúne livros que foram escritos ao longo de vários séculos, no período antes de Cristo. Eles foram sendo colecionados aos poucos, e esta parte da Bíblia já estava pronta quando Jesus Cristo nasceu. O Antigo Testamento é composto por vários grupos de livros que contêm desde o Gênesis, que fala do surgimento do mundo, do Jardim do Éden, e Adão e Eva, até crônicas históricas sobre a saga do povo hebreu. Traz também salmos, provérbios, cânticos e as palavras dos profetas. A palavra testamento significa acordo, promessa ou aliança. E o Antigo Testamento menciona 3 importantes alianças de Deus com a humanidade. A aliança com Noé, simbolizada pelo arco-íris, quando Deus prometeu que nunca mais enviaria outro dilúvio para destruir a terra. A aliança com Abraão, em que Deus prometeu fazer dele o pai de uma grande nação abençoada, com mais descendentes que as estrelas do céu. E a aliança com Moisés, um acordo que dizia que o povo devia se guiar pelas leis de Deus. A base desse acordo são os 10 mandamentos, escritos em lousas de pedra e guardados inicialmente numa arca revestida de ouro, chamada de Arca da Aliança. O Novo Testamento é a segunda parte da Bíblia, que fala sobre Jesus Cristo e seus seguidores, os primeiros cristãos. Foi escrito nas primeiras décadas depois da morte de Jesus. Isso aconteceu cerca de 2000 anos atrás. O Novo Testamento é composto por vários conjuntos de livros. Os 4 evangelhos que contam a história da vida, morte e ressurreição de Jesus.
Atos dos Apóstolos, que conta a história do início da igreja cristã, com destaque para a atividade dos apóstolos Pedro e Paulo. As cartas ou epístolas escritas por Paulo e outros apóstolos, nas quais aparecem ensinamentos e palavras de encorajamento aos novos cristãos. E o livro do Apocalipse, que narra as visões de um homem chamado João sobre um novo céu e uma nova terra. O Novo Testamento fala da nova aliança feita por Deus com os homens por meio de Jesus. Ao instituir a Santa Ceia, Jesus abençoou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue derramado em favor de vocês. Bom, essa uma parte, né, desse vídeo eu vou depois disponibilizar, são 2 edições, na verdade, 1 e 2. Tá? Depois eu passo o link para vocês poderem assistir em casa, né, com mais calma, tudo ele, né, fala depois do Novo Testamento também. Mas algumas questões importantes, né, que eu quero trazer aqui também, a partir desse conhecimento prévio, vamos dizer assim, né, um pouco da história, né, como surge a Escritura. E nós estamos aí fazendo uma série de estudos, né, sobre os heróis da fé e vocês certamente se identificaram algumas questões aqui que a gente trabalhou, né, nesses nossos estudos, inclusive, né, a questão ali do próprio Noé, depois, né, de Abraão e Moisés, que foi o nosso último estudo, né, quando depois os mandamentos vão para a Arca da Aliança. Mas eu queria trazer aqui algumas reflexões também sobre a importância da Bíblia, né? E pode passar para frente. O que a Bíblia diz sobre a própria Bíblia? É importante nós olharmos a Bíblia sempre como um todo, tá? Mesmo que ela tenha um Antigo e um Novo Testamento, mas ela é um todo. E esse todo, ele se complementa, ele se explica. A própria Bíblia se explica. Por mais que haja muitas vezes algumas passagens difíceis, né, de interpretar, né, mas a própria Bíblia, ela por si só, ela tem os elementos suficientes para entendê-la de alguma forma, né, como também o professor Wilson colocou ali, né, que às vezes pode parecer complicado, né, mas não é tão complicado assim. Algumas palavras aqui, né, que a Bíblia fala sobre a própria palavra, né, do quanto essa palavra de Deus, a Bíblia, ela é importante para a nossa vida espiritual. E lá em 2 Pedro 1, 20 e 21, diz assim: acima de tudo, porém, lembrem-se disto: ninguém pode explicar por si mesmo uma profecia das Escrituras Sagradas, pois nenhuma mensagem profética veio da vontade humana, mas as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo quando anunciavam a mensagem que vinha de Deus. Isso é muito comum, às vezes, as pessoas usarem a expressão que a Bíblia foi escrita por homens, né, que ela não teria validade. Mas, para nós, e nós acreditamos nisso, né, e a própria Bíblia fala isso, que Deus usou homens, Deus usou pessoas. E se nós lemos, né, a Bíblia, toda ela, a gente vai percebendo ali quem escreveu os diferentes livros. É fácil até de perceber assim a característica de cada um desses livros. É interessante isso. Esses dias até a Luana apresentou um programa lá com o pastor lá de São Paulo, né, o Emil Starosky, quando ele falava ali sobre as diferentes personalidades, né? Eu acompanhei aquele programa, achei muito interessante, e ele vai colocando que os evangelhos, por exemplo, ali, né, cada um dos 4 evangelhos dizem basicamente a mesma coisa. Mas cada um, quando foi escrever, Deus usou a característica daquela pessoa, seja Mateus, Lucas, Marcos e João. Usou o Marcos, usou o Lucas do jeito que o Lucas era. Lucas era médico. Mateus era um coletor de impostos, então ele tinha uma outra forma de colocar algumas questões que eram importantes. Então Deus usa as pessoas, mas inspirou essas pessoas para que elas escrevessem
aquilo que de fato é essencial e importante, não tirando a característica de cada um. É como se Deus pegasse a congregação de São Lucas, né, e desse para cada um para contar a história da São Lucas. Cada um ia contar certamente de um jeito um pouco diferente, né, mas não menos importante. Mais ou menos isso para a gente entender. Assim, Deus também usou diferentes pessoas ao longo da história, mas sempre inspiradas pelo Espírito Santo. Em Hebreus 4:12, pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Se nós ouvimos hoje, né, aqui a Beth lendo que Jesus é o príncipe da paz, a Bíblia fala isso também. Mas a Bíblia também fala, e ela tem a palavra no sentido de muitas vezes pegar pesado, de chegar no fundo da nossa alma, de chegar no fundo da nossa consciência e nos chamar a atenção. E às vezes, quando a gente lê a palavra, a gente olha assim, nossa, né, preciso refazer algumas coisas, do jeito que eu estou fazendo não funciona, não dá certo. Então também a palavra tem essa função, e essa é a lei, né? É a lei, quando ela mostra para nós que nós estamos errados. E quando nós vemos ali, né, nas últimas passagens sobre Moisés, recebeu os 10 mandamentos, o que são os mandamentos? Eles dizem, olha, siga por esse caminho. Eu costumo dizer, né, quando a gente fala da lei de Deus, os mandamentos, é como se ele dissesse assim, olha, aqui eu coloquei uma estrada pavimentada, certo? Vai por aqui. Se você sair, você vai se complicar. É basicamente isso que diz os 10 mandamentos. Segue por esse caminho, aqui você vai tranquilo. Mas, como a gente costuma não ser muito obediente, o que a gente acaba fazendo? Buscando muitas vezes os seus próprios caminhos. Por mais que a gente saiba pela palavra que aquele é um caminho pavimentado, legal, que não tem pedras, não tem espinhos, a gente nem sempre quer seguir por esse caminho. E aí nós precisamos ouvir da palavra que nós somos pecadores, que nós precisamos nos arrepender, que nós estamos errados. Então, a palavra também é como uma espada que precisa nos chamar a atenção. 2 Timóteo 3, 15 a 17, diz: porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Esse é um dos versículos mais bonitos. E ele diria assim que, de alguma forma, explica, né, todo o sentido da Escritura. Que nos fala primeiro que nós precisamos estudar a Escritura desde pequenos. Assim como a criança é alfabetizada, né, e passa gradativamente a ter lições mais difíceis, assim, de alguma forma, também é do ponto de vista da Escritura. E o próprio Paulo fala, né, num outro lugar, que diz, a criança se alimenta de leite quando ela nasce, mas vai chegar um outro momento da vida que não é suficiente só o leite, ela precisa algo mais. A mesma coisa é a Escritura. Nós começamos com coisas mais simples, né, para entendermos, mas gradativamente nós precisamos sim sempre buscar esse conhecimento, né? E aqui reafirma que ela é inspirada por Deus, né, que nós já vimos. Também ela serve para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução. Aquilo que nós vimos antes também, quando ela é uma espada, né, de 2 gumes. Pode passar à frente. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que foi anunciada a vocês. Lá no início do vídeo, né, o professor Wilson colocou, né, a Bíblia ainda é um dos livros
mais traduzidos e mais lidos em pleno século XXI. E hoje, assim, né, a gente olha tanta informação a qual nós temos acesso, né? Nós temos informação de todos os lados. Mas a Bíblia continua sendo extremamente atual. E nós falamos isso em alguns estudos, né? A gente olha para a palavra de Deus que foi escrita há 3.000 anos, né? Lá a parte inicial da Bíblia. A gente olha os heróis da fé e a gente diz assim, nossa, como é atual esse texto. Esse texto parece que esse fato parece que aconteceu agora, no ano de 2021, mas foi há 3.000 anos. Justamente por isso, né, a palavra de Deus ela é atualíssima, porque ela fala para nós, ela fala para a pessoa. Por mais que nós tenhamos muitas evoluções, e temos, e para coisas boas, mas o ser humano, ele continua sendo, na sua essência, o que ele sempre foi. Alguém que precisa de Deus. Alguém que não sobrevive por conta própria. Por mais que se tente negar isso muitas vezes, mas na sua essência, o ser humano precisa de Deus em pleno século XXI. No ano de 2021, no ano de 2022. Por isso, essa palavra dele é sempre atual. E mais, né? Ela é eterna. Quantas verdades, a gente pode dizer assim, né, já surgiram ao longo dos tempos, diferentes teorias, diferentes filosofias, mas que daqui a pouco se esgotam, porque surge uma nova, que sobrepõe, que passa aquela para trás. Mas a palavra de Deus, ela continua na sua essência sempre extremamente atual e extremamente verdadeira. Provérbios diz: cada palavra de Deus é comprovadamente pura, ela é um escudo para quem nela se refugia. Nada acrescenta as palavras dele, do contrário, ele o repreenderá e mostrará que você é mentiroso. Então a palavra de Deus, ela é pura, como nós falamos anteriormente, ela não muda, ela sempre vai nos orientar e vai servir para nós como uma lâmpada, como nós cantamos no hino anterior, e como diz o Salmo 105, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Hoje em dia, como nós temos iluminação para todos os lados, a gente quase não consegue mais se imaginar sem luz. A gente quase não tem mais essa experiência de ter que andar no escuro. Eventualmente falta luz, né? Mas muito pouco, então a gente quase não consegue mais ter essa noção do que é não ter luz nenhuma para andar no lugar. Quando falta, assim, muito rapidamente a luz em nossa casa, a gente sabe o quanto é difícil achar uma vela. A gente sabe onde ela está, em qual gaveta, em qual compartimento. Mas até chegar lá, a gente precisa às vezes passar em obstáculos, bate na mesa, bate nas cadeiras e é complicado. Então, é justamente isso que é a palavra de Deus. Ela é nosso guia, ela é lâmpada, ela nos orienta, ela nos mostra em pleno século XXI. E lá em Mateus 4,4, Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Essa palavra Jesus diz para Satanás, no momento em que ele é tentado. Quando Jesus está no deserto por 40 dias, chega Satanás e diz: você não está com fome? Come um pão, faz um pão para você, está aqui, come. E Jesus diz: não, o ser humano não vive só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Em outras palavras, Jesus está dizendo: o ser humano, ele precisa das coisas materiais, sim, elas são meios que nós precisamos muitas vezes para sobreviver, para nos alimentar, mas a nossa essência, ela é espiritual, ela não é matéria. Por isso, as coisas mais difíceis da nossa vida, ou para as coisas mais difíceis da nossa vida, nós não vamos precisar de coisas materiais, nós vamos sempre precisar de coisas espirituais, porque nós somos espirituais. E aí entra exatamente o alimento que é a palavra.
Eu já tive algumas experiências de acompanhar pessoas numa situação complexa, muito próximo da sua morte. E nessas horas, as coisas assim, materiais, outras coisas, elas perdem completamente seu valor. As pessoas, nesse momento, elas querem e buscam, de fato, algo em se apegar, que não é nada material, mas é sim espiritual. Por isso é tão importante, né, quando Jesus diz isso e nós lembrarmos isso, que na verdade isso que nos dá a sustentação. Porque para as grandes batalhas da vida é disso que de fato nós vamos precisar. Então, nós trazemos algumas reflexões aqui sobre a Bíblia, né, justamente para nós pensarmos o quanto nós precisamos ainda hoje, em pleno século XXI, continuar estudando a Palavra de Deus. Nós vimos ali, né, no vídeo, que ela foi escrita em pergaminhos, em rolos, e foi evoluindo. Foi escrito primeiro em hebraico, a maior parte do Antigo Testamento, depois um trecho em aramaico e outro em grego, que eram as 3 línguas, né, naquele tempo. Hoje, há mais ou menos 90% das línguas faladas no mundo já tem na tradução da Bíblia. 90%. Significa que, né, há Bíblia à disposição praticamente do mundo inteiro na língua que as pessoas falam. Além de muitos dialetos, né, que às vezes nem é uma língua muito oficial, né, mas se tenta traduzir a Bíblia para aqueles idiomas de alguma forma. Assim também, né, hoje nós temos a Bíblia em diferentes versões. Hoje a gente tem acesso à Bíblia, né, a preços irrisórios, eu diria assim, que é muito fácil. No tempo da Reforma, a Bíblia estava acorrentada. Quando Lutero chega no mosteiro, a Bíblia estava ali reservada, mas estava literalmente acorrentada, né? Não se podia ler a Bíblia. Hoje nós temos essa liberdade, temos acesso a ela, né, de todas as formas, eletronicamente, né, de forma impressa, enfim, em áudio, né, de diferentes formas ela está disponível para todos nós. Por isso é tão importante, né, nós sempre de novo lembrarmos desse instrumento que nós temos em nossas mãos. E quando nós precisamos sempre de novo voltar aqui, precisamos sempre de novo ouvir. Eu costumo dizer para os meus alunos, né, eu brinco com eles na sala de aula, quando a gente repete alguns assuntos, né, eu digo, alguém de vocês vai à igreja? Alguns dizem, sim, eu vou. Eu digo, vocês já não ouviram algumas coisas um monte de vezes? Ah, sim, professor. Eu digo, é assim mesmo. A gente precisa ouvir sempre de novo. Eu preciso ouvir sempre de novo a palavra de Deus. Vocês precisam ouvir sempre de novo a palavra de Deus. Primeiro porque nós somos pecadores, e às vezes precisamos que essa palavra nos traga de volta à realidade, que ela nos chame ao arrependimento. E também precisamos dessa palavra para o mais importante, para ouvirmos, né, como a Beth leu, a terceira vela, que Jesus é o príncipe da paz, que ele veio trazer perdão para todos nós. E é isso que nós estamos celebrando agora nesse período do Advento e que vamos celebrar também no Natal. Jesus nos trouxe o perdão completo, pleno. Por isso nós também podemos ter paz e também podemos perdoar as pessoas que estão à nossa volta. Que Deus, Espírito Santo, assim nos abençoe. Amém. Nós vamos ter agora o nosso momento de ofertas enquanto ouvimos tudo o que eu tenho, Senhor.
Esse é o momento da nossa oração geral. Alguém tem algum pedido especial para a nossa oração? Pastor, Sim. tem uma amiga minha que vai fazer uma cirurgia segunda-feira, Esther Manzella. Esther Vanzella? Então, pedir que Deus esteja com ela, né, nesse momento de cirurgia. Alguém mais? Pela tua irmã também. Ah, sim, minha irmã também, né? Está guardando alguns exames. Alguém mais? Não, nós vamos orar. Ó Deus, nosso bondoso Pai, nós somos gratos porque Tu enviaste o Teu Filho Jesus Cristo. Nós somos gratos porque deste a todos nós a Tua palavra. A palavra que serve para todos nós de orientação, que é a lâmpada para os nossos pés, que ilumina o nosso caminho, que nos orienta para que sempre busquemos o melhor para a nossa vida e assim estejamos sempre contigo. Também, ó Deus, nós te agradecemos porque mais uma vez estamos nos preparando para a tua vinda. A vinda que já aconteceu uma primeira vez, mas que sabemos acontecerá novamente, e por isso pedimos que estejas conosco para sempre estarmos preparados para esse momento. Também, ó Deus, colocamos em tuas mãos as pessoas que foram aqui citadas, para que estejas com ela nesse momento de cirurgia da Estela, um momento também em que aguardo os exames da minha irmã. Pedimos, ó Deus, que estejas com elas para que se sintam amparadas, se sintam guiadas e protegidas por Ti. Também, ó Deus, pedimos em favor de todas as pessoas que sofrem. Sabemos que há muitas pessoas que sofrem de diferentes situações, diferentes problemas, sejam doenças, sejam problemas emocionais, sejam problemas espirituais, ou mesmo problemas financeiros ou tantas outras dificuldades pelas quais as pessoas passam. Pedimos ao Deus que estejas com elas, cuidando de todas. Também, ó Deus, pedimos que estejas com todos os membros da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, com todos os cristãos no mundo, para que possam sempre continuar sendo testemunhas, as tuas testemunhas e testemunhas da verdade, e que somente Tu és o único Deus, é aquele que nos dá a salvação através de Jesus Cristo. Fica sempre conosco por Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso quantas vezes o comerdes em memória a mim. E de modo semelhante também, depois da ceia, tomou o cálice, tendo dado graças, entregou aos seus discípulos, dizendo: Bebei todos deste. Esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão de todos os vossos pecados. Fazei isso quantas vezes o beberdes em memória a mim. A paz do Senhor esteja convosco para todos sempre. Amém. Na Santa Ceia nós recebemos o verdadeiro corpo e o verdadeiro sangue de Jesus Cristo. Recebemos o seu perdão e recebemos também o fortalecimento da nossa fé. Por isso o convite sempre é de Jesus Cristo. Vinde, o estudo está preparado.
Deus, nós te agradecemos porque mais uma vez nos deste o teu corpo e também nos deste o teu sangue, para que a nossa fé fosse fortalecida, a nossa esperança renovada, de um dia nós nos encontrarmos contigo na eternidade. Por Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a sua paz.